Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui nessa abertura do Seminário Internacional das Novas Economias. Me sinto muito honrada aqui de estar coordenando essa mesa tão nobre. Nós tivemos aqui, esses últimos 4 dias, um intenso aprendizado no Congresso do IBRAM, com muitas informações, né? A nossa mesa de hoje é o momento da mineração no Brasil. Nós vimos esses 4 dias que nunca a mineração esteve tão evidenciada, tanto no cenário internacional. No cenário internacional, nós vimos que os preços do ouro estão atingindo a estratosfera ali, né? Questões geopolíticas, problemas geopolíticos impensáveis há uma década atrás. O setor de minerais críticos e estratégicos sendo muito demandado aí pela indústria da defesa, pela indústria dos minerais da transição energética de alta tecnologia. Isso requer todo um sistema e toda uma discussão de governança internacional, tanto de disputa geopolítica também como disputa econômica. No cenário nacional também nós estamos assistindo aí a mineração nas mídias, principalmente quando se fala de minerais críticos e estratégicos, criação de conselhos, de regulações, de novas políticas, o setor produtivo consciente, colocando com muita clareza que esse novo momento que o mundo vive de energias limpas também tem que estar assentado em valores limpos, em valores éticos, a mineração com pacto indo para a COP, dentro da perspectiva da descarbonização, dentro da perspectiva do uso sustentável dos recursos. Então, tanto nesse cenário internacional quanto no cenário nacional, nós percebemos esse crescente interesse pela mineração e tudo que ela representa. E a última fala de hoje, na abertura, né, a Chay colocou que é no território ali que é o palco aonde acontecem os desdobramentos dessa mineração para o bem e para o mal. Nós vimos que muitos avanços nessa última década foram percebidos, e aí eu gostaria de escutar dos nossos palestrantes, como uma pergunta geral, né, que avanços foram esses, como que isso dialoga no território e particularmente na Amazônia, que é a nossa questão. Mas eu já entrei falando e nem me apresentei. Eu sou a professora Maria Amélia Henriques, sou professora da Universidade Federal do Pará, professora e pesquisadora da área de mineração e desenvolvimento. Também já estive em muitos cargos públicos no Ministério de Minas, em Brasília, na Secretaria de Ciência e Tecnologia no Pará, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, e nas relações internacionais no âmbito da Universidade Federal do Pará. Vou apresentar brevemente nossos palestrantes. Aqui do meu lado está o Adriano Viana. Ele é presidente da Belusan, que é uma empresa voltada para a exploração do ouro ali na Volta Grande do Rio Xingu, que tem sido aí objeto de muitas polêmicas, né? A gente vai escutar depois sobre isso. Ao lado do Adriano, contamos com a Ana Maria Cunha, que é diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Anglo América e coordenadora de SG e Mineração do IBRAM. Bem-vinda, Ana. Ao lado da Ana, o Anderson Baranov. Nós temos 2 Anderson, né? E aqui o Adriano disse, nós temos um Anderson dourado e o Baranov, como é da indústria do alumínio, é o prateado. Então, o Anderson Baranov é o CEO da Hidro, que tem uma participação muito relevante ali na Amazônia. O Anderson Dourado, que é do Serviço Geológico Brasileiro, e contamos também com a Mônica Sodré, que ela é cientista política e doutora de Relações Internacionais do SEBRE, que é o Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais. Sejam bem-vindos. Então, eu gostaria aqui, pela sequência, escutar, vamos começar pelo Adriano, um pouco desses avanços da mineração, o que é que ela significa, né, para os territórios e principalmente como dialoga na Amazônia. Bom dia a todos. A gente não pode ouvir de volta o bom dia igual o Raul pediu, porque é tudo em silêncio aqui. Mas então aproveito para cumprimentar a todos os presentes.
A minha experiência profissional na Amazônia começou em 1987, quando a primeira vez eu fui trabalhar em Porto Trombetas, no município de Oriximiná. É uma comunidade, né, isolada, tanto para as questões de relação com a sociedade, quanto a criação de um ambiente natural em alguns tipos de operações remotas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu tive a oportunidade, depois de, em 2000, retornar ao Pará, aí já na operação de Carajás, onde você tinha uma influência com a comunidade local bastante significativa. Parauapebas teve uma explosão populacional que pode ser estudada até como um case. E agora eu retorno para a região de Senador José Porfírio. Acredito que poucas pessoas saibam desse município, porque normalmente ele é conhecido como Souzel. Souzel era o nome original, depois ele sofreu essa alteração. E interessante que o senador José Porfírio tem uma história do extrativismo da borracha. Então, para quem tiver curiosidade também, depois pode fazer uma pesquisa. Mas também passei pelo Amazonas, na região de Altazes, com uma experiência profissional. O que eu posso dizer é que, para mim, o mais importante não é o mineral, não é o extrativismo, não é o agronegócio. Para mim, o mais importante são as pessoas. E as pessoas que estão ali, vivendo aquela vida, é que precisa ter a estratégia, precisam ter as políticas, precisam serem considerados como críticas. E elas têm que também participar, como a Chay falou, abertos ao diálogo. E eu acho que a mineração, de uma forma em geral, nesses mais de 35 anos de experiência que eu tenho, ela tem um positivismo com o diálogo local. Aqui nós temos experiências de várias empresas ou de pessoas que trabalharam em diversas empresas que relacionam com a comunidade e podem citar os seus exemplos. Eu implantei projetos, inclusive aqui na Bahia, na região de Itajibá e Piauí, e eu sei o que é isso quando você chega numa comunidade com uma atividade chamada de inédita. Eu imagino, foi citado aqui, né, Dr. Eliezer Batista, quando a Vale chegou em Itabira, em 1942, né? Quem pode imaginar? A Chay falou da mãe, mas deveriam ser os nossos avós, talvez, que estivessem lá, estou falando em termos de geração, participando dessa chegada de uma nova atividade. A Anglo, que a Ana trabalha hoje, ela chegou no Brasil há muito tempo, né? Várias empresas de mineração, às vezes até centenárias, e, logicamente, em outras partes do mundo também. Eu creio que a gente tem que dar a essas comunidades uma boa condição. E, gente, é incrível. Eu tive uma notícia ontem, e foi durante a nossa estada aqui, de que a dona Mara e o senhor Baiano, o apelido dele é Baiano, estavam muito satisfeitos porque a nossa empresa passou a comprar polpa de fruta da plantaçãozinha deles lá, na Vila do Mocotó. Vocês, por favor, depois vocês pesquisem o que é a Vila do Mocotó no município de Senador José Porfírio. E eles estão satisfeitos porque, através da nossa iniciativa, passando a comprar a polpa de fruta deles, alguns empreendedores de Altamira foram atrás deles interessados em ter o fornecimento da polpa. E o senhor Mortadela, que é o dono de um pequeno supermercado na Vila do Mocotó, teve o interesse de se regularizar para poder prestar serviço para a gente. Vocês sabem que empresas listadas na Bolsa, como a maior parte das que estão aqui, precisam de governança. O ESG tem o G da governança. Então a gente não pode deixar de ter uma atividade que seja auditável. Então a gente precisa, por incrível que pareça, receber uma nota fiscal
de uma determinada... Tá. Eu recebi um sinal aqui que falta só 1 minuto. E a gente precisa estar com isso. E às vezes as pessoas têm um mercado informal. Aqui foi usada a palavra garimpo ilegal. Eu não aceito isso. Porque você liga uma atividade que é legal, prevista na Constituição, a uma palavrinha ilegal. Aquilo é um crime. Quem é do Palmeiras aqui, que ganhou ontem de 4-0? Opa, ali, ó. Né? Durante o jogo com o Palmeiras, um determinado indivíduo jogou uma garrafa na cabeça do goleiro do Cruzeiro na semana passada e a repórter se recusou a chamar ele de torcedor. Nós temos que usar isso. Nós não temos que chamar aqueles indivíduos que estão lá dentro de uma terra indígena ou fora da terra indígena, fazendo uma atividade dessa, de garimpeiros. Garimpeiro é uma atividade profissional legal e prevista na Constituição. Eu vou parar por aqui, quando eu voltar, eu continuo. Acho que existe o microfone no lado. Só para informar, né? Essa primeira rodada a gente vai dar 5 minutos, tá? Obrigada, Adriano. O Adriano fala do pioneirismo da mineração, como ela afeta também a dinâmica populacional e a dinâmica dos negócios. Eu queria escutar um pouco da Ana, né, essa questão do território, como é que a mineração impacta, como é que ela afeta positivamente e também polemicamente nos territórios. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui de novo pela terceira vez, né, na terceira edição da Conferência Internacional da Amazônia, então tendo a oportunidade de acompanhar desde o início essas discussões. E Adriano, conheço você há tanto tempo, não sabia que você tinha começado na mineração Rio do Norte. Eu ia começar falando disso porque, voltando um pouquinho na história, né, eu comecei a minha trajetória profissional também em Porto Trombetas, na MRN, há 27 anos atrás, gente. Então, começou com 2 anos de idade, eu era... trabalho infantil, não, brincadeira. Não, pelo amor de Deus. Mas, porque quando a gente fala disso, trazendo um pouco esse paralelo de como era e como é, né, os avanços, a gente está aqui discutindo hoje, acho que a gente teve uma fala muito potente da Chay na abertura e ela fez uma pergunta que me tocou muito, que foi, será que é possível termos conversas honestas? E a minha resposta é sim. Eu sou muito positiva em relação a isso. Eu acho que aqui estamos tendo conversas muito honestas e a mineração tem tido uma coragem necessária de ter essas conversas, né? Se eu olho em retrospecto e se eu olho para quase 3 décadas atrás, a gente tinha um cenário bastante diferente do que a gente tem hoje. E a gente também precisa entender uma temporalidade que mudanças, elas de fato levam tempo para acontecer. A mineração, ela parte de um cenário onde ela falava dela para ela, né? Ou seja, ela realmente não se comunicava com ninguém. Foi uma indústria de baixíssima transparência, a gente precisa entender isso, de que ponto nós saímos para o ponto que a gente está. Uma indústria que não se relacionava, mas que também performava num ambiente onde esse era o cenário. Esse era o cenário da regulamentação, esse era o cenário da legislação. Então, aqui eu não estou dizendo que operávamos fora de padrões legais. Operávamos de acordo com padrões daquela época, né? Tanto ambientais como sociais, como regulatórios, né? O que a gente viu no nosso país nos últimos 20 anos foi um avanço muito grande dessas regulamentações, especialmente nos últimos 10 anos ainda mais. Então, você tem hoje uma indústria muito mais segura, não só pelos padrões brasileiros, mas porque são empresas que seguem padrões e normativas internacionais também, o que torna o negócio ainda mais seguro, não só para quem está olhando para ele, e aí a gente vai falar depois de atração de investimento, mas para quem está operando, né, e para quem convive com essa operação. Mas era um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. A gente tem hoje uma sociedade que mudou para melhor, então é uma sociedade que conhece os seus direitos, que quer fazer parte de uma discussão multissetorial, quer construir junto esse futuro e não aceita mais simplesmente conviver com os impactos. E a gente precisa entender também
que os impactos eles existem em qualquer atividade. As pessoas falam, a mineração é uma atividade que gera impacto. Gera, todas geram, mas esses impactos eles estão sendo endereçados, mitigados e discutidos com essa sociedade. Eu acho que a grande diferença hoje é porque quando a gente fala de licença social para operar, hoje não é mais um órgão ambiental ou uma entidade que dá uma licença para uma operação, né? São as pessoas, de fato são as pessoas que estão naquele território. A gente, nessa dinâmica instalada hoje da chegada de um grande empreendimento, não tem mais espaço para que essas conversas não aconteçam e que essa gestão, que é uma gestão compartilhada, não esteja definitivamente na pauta. Acho que isso é muito importante a gente reconhecer que hoje não existe um trabalho de gestão de ESG feito por uma empresa num território. Existe um trabalho em construção com o poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Acho que o modelo que é um modelo de ponta hoje, que existe, liderado por essas entidades, ele está baseado nessa tríade, né, do poder público, da gestão privada e da sociedade. Eu acho que esse é um grande diferencial quando a gente olha para 30 anos atrás. Excelente, Ana. Essa retrospectiva no tempo, eu me lembro quando eu comecei a discutir essas questões aí no começo do século passado e no começo da década passada. Realmente a gente não tinha movimento social no Brasil. Eu me lembro que eu fui fazer parte do meu doutorado no Canadá e fiquei muito chocada de conhecer uma ONG que era contra a mineração. Eu disse, como? E que no Brasil a gente não tinha movimento, né? Depois começou a crescer. E é isso que você fala, o empoderamento da sociedade e que requer uma mudança de comportamento do setor corporativo com o território. E aí eu queria escutar do Baranov, que está no território amazônico, como se dá essa relação da mineração no território amazônico, como é que ele vem acompanhando essa dinâmica aí ao longo do tempo, Baranov? Então, obrigado, Maria Amélia, é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo sempre. Você colocou que eu sou prateado por causa do alumínio, mas em minha defesa eu digo que eu estou com o cabelo prateado, com a barba prateada, ou seja, o meu xará vai ter que fazer um reshape aí para ficar douradinho, né? Mas vamos lá. Eu entendo, até concordo com o que a Ana falou da palestra inicial que a gente teve hoje, que o diálogo verdadeiro é um desafio, mas eu acho que a gente tem que pensar já no segundo ponto, Ana, que é como vamos fazer um alinhamento, porque existe uma disparidade muito grande de entendimento. E eu acho que é isso que a Hidro vem fazendo na nossa região, lá com os quilombolas, com os indígenas, os ribeirinhos, todas as comunidades que atuam ao nosso redor. A gente começou realmente tentando vender ou passar a imagem do que a gente gostaria que fosse, ou seja, a comunicação com a região geralmente era muito ruim mesmo, a gente tinha uma visão turva da região, e quando você abre o diálogo e começa a ouvir, você começa a entender melhor como funciona a região. Hoje eu posso dizer que a gente tem um acordo com a maioria das comunidades que atuam no nosso entorno. Só para explicar um pouquinho para todos aqui, nós temos 244 quilômetros entre a mineração Paragominas e a Alunorte, que passa por 7 municípios e diversas comunidades. Então não é fácil você alinhar tudo isso, né? Você chegar num denominador comum, mas eu acho que o trabalho vem sendo muito bem feito, sempre ouvindo, trabalhando da educação, do entendimento do que é a mineração, de como funciona. Se ninguém entender como a gente funciona e a gente não entender a necessidade das comunidades, não tem diálogo. Porque o diálogo tem que ter, primeira coisa, você ter o coração aberto para ouvir o que está sendo dito e tentar entender o que está sendo dito. Se você não ouve, você não consegue endereçar os problemas que a gente tem que resolver. Então eu vejo hoje, como é o nosso tema de painel aqui, o momento da mineração do Brasil, eu vejo um momento único. A gente brinca muito e fala da mineração top, porque hoje nós estamos no topo das discussões. A gente tem uma atração muito grande para a mineração, um olhar muito grande para a mineração, e precisamente agora no Pará com a COP isso vai aumentar. Então é uma oportunidade única
da gente poder mostrar tudo que estamos fazendo de bom e continuar com os ouvidos muito abertos para entender o que não está bom. Porque, assim, é muito difícil que a gente tenha uma perfeição. Então, eu sou muito a favor da melhoria contínua. Todo ano tem que ser melhor que o ano que passou em todos os aspectos. E o principal dele, como meu amigo colocou aqui, o Adriano, ela falou Adriano Viana, que é difícil falar o outro, né? É. Mas Quem é Adriano Viana, né? Então, mas o Adriano, é importante que a gente tenha o foco das pessoas. E isso é muito importante. Tem que ser bom para todo mundo. O negócio é um negócio que está ali, que é necessário. Todo mundo já entende isso. Mas tem que ter uma evolução de sociedade, de comunidade, de educação, de participação, para que a gente possa ter, no final, uma construção. Eu acho que construir é a palavra-chave, porque é muito difícil você construir no mundo que nós temos hoje, com tanta divergência, tanta polarização, tanta narrativa, todo mundo puxando para o seu lado. Então eu sempre peço para os meus colaboradores, para as pessoas que trabalham com a gente, lá no Sim Mineral, que a gente tente fazer parte da solução. Se todo mundo começar a fazer parte da solução, o problema cada vez vai ter menos defensores, com a solução aumentando, e aí o problema vai diminuir. Zerar eu acho muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse foco e o direcionamento com as pessoas e com a sociedade no entorno das operações. Por que no entorno das operações? É porque é pelo nosso quintal que a gente começa. Se você fizer a sua parte, você pode cobrar que o outro faça parte dele, e aí você vai tendo cada vez uma sociedade mais integrada, vamos dizer assim. Muito obrigada, Baranov. É muito interessante o que ele coloca, né? Que a empresa começa com uma visão turva e que no diálogo, né? Aí se lembra daquela frase, daquele poema belíssimo do Chico Buarque, que ele fala que é: na retina do seu olhar é que eu vou me conhecer inteiro. Se eu nasci para enfrentar um mar ou maroleiro, né? O faroleiro, né? Está no mar ou está na terra. Quer dizer, é pelo olhar do outro que você se conhece. E aí eu queria escutar do outro Anderson, todo esse momento que o mundo vive, de mineração está que a mineração é top, né? O agro é pop, mas a mineração é top. Imagina a pressão no serviço geológico, né? Se conhece, afinal de contas, se conhece pouco ou se conhece muito o Brasil? Eu já escutei duas versões dessa, né? Porque eu já escutei, inclusive, do Serviço Geológico, de que os nossos parâmetros estão muito similares ao do Canadá. Então, eu gostaria de saber, dentro dessa conjuntura, imagino muita pressão por novas áreas, como é que o Serviço Geológico se coloca e qual é realmente o nível de conhecimento que nós temos hoje no nosso território? Obrigado, Maria Amélia. Primeiro eu quero falar com meu amigo aqui que sou geólogo e meu primeiro trabalho foi com ouro, então o dourado está no nome e está na minha história profissional. Eu quero começar também dizendo que meu primeiro trabalho no Serviço Geológico, primeira lotação, foi lá em Rondônia. Desculpa. Foi em Rondônia, trabalhei muito próximo também ali à reserva 7 de setembro, onde a Tixai é originária, e conheci um pouco da realidade amazônica, né, depois de um tempo de trabalho em outra localidade no Brasil. E para nós que não somos amazônicos, o primeiro contato com a Amazônia é muito diferente, né? E você parece que todo mundo acha que conhece a Amazônia, mas você só conhece quando vai lá. E foi algo que me tocou muito e deixou uma marca em mim, né? Então, trabalhar por isso e por melhorar a condição dessas pessoas através da geologia é muito importante. Essa pergunta, Maria Amélia, é capciosa, a gente escuta muita coisa, a gente escuta comparações, né? Então, o que a gente tem em termos de conhecimento geológico no Brasil é um órgão de Estado que está presente no Brasil inteiro, que tem 55, 56 anos de idade e que tem feito um trabalho hercúleo, né? Somos poucos e temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para poder cobrir. Em termos de conhecimento, a gente trabalha em várias escalas. Não sei se temos geólogos aqui, mas todo mundo trabalha com geólogo. Em escalas de menor detalhe, a gente já tem um nível de conhecimento bom. Já varremos o Brasil em escalas como 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, todo o país. Nas escalas de referência, são aquelas que a gente entende que o poder público deve ir, né? Até onde vai o setor público para passar os dados para o setor privado. A gente tem um longo caminho a avançar, principalmente na escala 1 para 100 mil, onde a gente está chegando próximo aos 30%. Mas isso não significa que a gente só conhece 30% do Brasil.
Eu tenho a impressão que as pessoas imaginam uma folha de papel e quando se dizem, o Brasil só se conhece 30% do território nacional em termos de geologia. Não é isso. A gente tem níveis de conhecimento diferentes. No nível de conhecimento 1 para 100 mil, que significa de forma simples, imaginem um mapa geológico, 1 centímetro equivale a 1 quilômetro nessa escala. Tá? Então a gente tem esse conhecimento, mas em outras escalas a gente está mais avançado. E eu escuto muito também que os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália estão mapeados todos na escala 1 para 100 mil, escala 1 para 50 mil. Isso não é verdade. Os países, eles priorizam áreas. Né? Faz sentido eu ir até a escala 1 para 25 mil, que é naquele mapa, 1 centímetro vai equivaler a 250 metros, em áreas como o quadrilátero ferrífero, como a província mineral de Carajás. Em outras, o conhecimento é menos necessário, porque é potencial. A gente trabalha com recursos limitados, sejam humanos ou financeiros. Então a gente tem que pensar que otimizar esses recursos é aplicá-los da forma melhor nas regiões que vão dar um maior retorno. Né? E eu queria dizer também, aproveitar um pouco o gancho e a questão mais voltada à Amazônia, que o Serviço Geológico também, nós trabalhamos no país como um todo. E nós também somos provocados, inclusive, por comunidades indígenas, para se fazer mapas geológicos de terras indígenas. Tá? A gente tem alguns mapas geológicos norte do estado do Amazonas, inclusive na língua do povo indígena, o que foi uma provocação deles, algo muito legal que nos enche de muito orgulho, porque ser provocado pelos indígenas nos mostrou que algumas comunidades querem saber o que tem ali em termos de potencial geológico. E nós também estamos aqui para atender todos os brasileiros. Então, é isso. Eu me lembro, Anderson, quando eu estive no Ministério, que a gente pensa que o mapa geológico é apenas para fins de descobertas minerais, mas ele tem tantas utilidades, né? A questão dos aterros sanitários, a questão das áreas que são sujeitas a riscos e inundações, quer dizer, toda essa questão, o trabalho, o serviço geológico é importantíssimo, principalmente nas cidades mineradoras, até para evitar a questão dos acidentes, né? Com certeza. Só, você me lembrou uma coisa. Complemente. Hoje a gente está fazendo um trabalho usando geofísica terrestre de alocação de poços para água em reservas indígenas no estado de Rondônia. Sim. Porque com a questão climática, a água pode vir a ser um problema, inclusive na Amazônia. Então, Sim. em parceria com a FUNAI, a gente foi provocado, estamos ali escolhendo, ajudando com ciência, quais são as melhores localidades para garantir a segurança hídrica dessas populações. Excelente. Muito bem. Mônica, dado todo esse contexto internacional da mineração top, né? Como é que o SEBRE tem dialogado com seus parceiros? Como é que tem sido essa narrativa? Como é que o SEBRE vê isso em relação aos nossos parceiros internacionais, esse papel do Brasil nesse momento que a mineração vive? Bom dia, Maria Amélia. Bom dia a todos, todas. Obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui pela terceira vez também participando da conferência. Eu queria só fazer uma correção sobre as minhas credenciais. Eu tenho um chapéu duplo. Eu sou Senior Fellow do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e também sou diretora executiva da Meridiana, que é a organização pela qual eu estou falando hoje. E eu estou fazendo só esse esclarecimento para não correr o risco de eu atribuir considerações a uma organização vindo de outra. Tá? É só essa a razão. Respondendo à sua questão, Maria Amélia, quem controla a energia controla o mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, a velocidade do progresso e do acúmulo financeiro adveio a partir da busca por energia. Primeiro pelo carvão, depois pelo petróleo, agora na corrida pelos minerais. Nós temos uma questão que a ciência sabe, pelo menos 50 anos, que o mundo está aquecendo. E o mundo fez um compromisso de cortar emissões lá atrás, uma concertação de países. E, infelizmente, nós não conseguimos fazê-lo na velocidade, na medida que deveria. O fato a demanda por energia no Brasil e no mundo vai crescer a partir daqui. No Brasil, até 2033, comparado a 2023, ela dobra. E a pergunta que a gente precisa fazer é de onde virá essa energia. Se a gente já sabe, a ciência já mostrou que a exploração de fósseis tem uma externalidade negativa, que é o aquecimento do mundo. Embora o petróleo vá permanecer na matriz do mundo pelos próximos anos, a gente precisa ir atrás de fontes alternativas. O Brasil tem uma condição absolutamente privilegiada por conta de sol, de vento, mas a demanda é gigante para os próximos anos. E a transição energética demanda minerais, especialmente minerais críticos e estratégicos. É intensiva nesses minerais.
Portanto, a Meridiana, que é uma organização, é um think and do tank, que lida com temas estratégicos do desenvolvimento para o Brasil, está olhando para esse assunto. O nosso papel é essencialmente mostrar para o tomador de decisão as melhores evidências, as melhores referências nacionais, internacionais, em diversos assuntos, na segurança energética e segurança mineral também. Hoje eu lido especialmente com o Congresso Nacional nesse assunto. Queria fazer aqui algumas observações e eu trouxe as anotações só para não me perder. A primeira questão é, nós não temos clareza de quanto desses minerais será demandado nos próximos anos e em que velocidade eles serão. O que eu quero dizer é, o mundo fez promessas sobre cortes de emissões baseados em tecnologias e em recursos que nós não temos clareza onde estão, como podem ser explorados, em que velocidade serão. Sabemos, no entanto, que não tem mineral para tudo que precisa no mundo. Para a descarbonização que o mundo precisa fazer, para os processos de eletrificação que o mundo escolheu fazer e para a defesa. Né? E a gente está num cenário de alta fragmentação, incerteza e crescimento de conflito. Então temos uma questão colocada que é, não tem mineral para tudo. E a gente vai precisar discutir recursos e materiais alternativos para a transição energética e reciclagem, por exemplo, o que coloca a agenda da economia circular no centro das discussões do mundo dos próximos anos. Diante disso, e eu vou encaminhando para o fim para respeitar os meus 5 minutos, acho que tem mais 3 pontos que eu gostaria de destacar, que são, primeiro, a importância do Brasil nessa agenda, como detentor de parte importante das reservas que interessam ao mundo no seu processo de descarbonização. No entanto, me chama a atenção que a Agência Internacional de Energia, por exemplo, nosso colega aqui do lado está animadíssimo. Agora, assim, coordenar aqui a fala, me escutar e escutar o colega é para poucos, pouquíssimos. Quem sabe faz ao vivo, né? Me chama a atenção, Maria Amélia, o fato de que a Agência Internacional de Energia, quando se refere ao Brasil nos seus relatórios, o faz como detentor de matéria-prima. Muito obrigada, ministra. Veio organizar o rolê. Obrigadíssima. E de prestígio, hein? A ministra organizando o rolê. Me chama a atenção o fato de que o Brasil é citado nos relatórios da Agência Internacional de Energia como provedor de matéria-prima. Nós não somos vistos como um país que tem capacidade de agregar valor à cadeia. Eu acho que isso é sintomático. Mais 2 pontos para respeitar o meu tempo. Não podemos olhar o assunto no Brasil como mera exportação de commodity. E aqui eu acho que reside um dos pontos mais sensíveis à agenda. A gente não pode tratar o assunto, e nós temos pessoas competentíssimas hoje no Congresso Nacional lidando com isso, assim como no Executivo, mas para boa parte dos nossos políticos, o político médio, esse é um assunto de exportação de commodity. Esse é um assunto também para exportação, mas é um assunto, sobretudo, de segurança e defesa nacional, uma vez que drone, radar, caça, tudo leva esse tipo de mineral. O Brasil precisa fazer escolhas estratégicas sobre a sua segurança nacional e entender o que vai precisar dessa agenda e o que vai demandar desse tipo de recurso nos próximos anos para a sua defesa e segurança. E, por último, concluo aqui, eu acho que nós estamos num dos desafios mais importantes do mundo, que é como é que a gente contribui para que o mundo não aqueça mais, desenvolvendo as nossas economias. No entanto, como é que a gente compatibiliza isso com o fato de que o desenvolvimento das economias hoje é predatório para a natureza e para o clima? O que eu quero dizer objetivamente é, a agenda que nos trouxe até aqui, a exploração de fósseis que nos trouxe até aqui, no cenário que nós temos hoje de aquecimento do mundo, precisamos superar esses entraves da exploração de fóssil. No entanto, as tecnologias para o clima são também predatórias à natureza. Um mundo com menos carbono não significa necessariamente um mundo mais gentil com a natureza. E a gente precisa levar isso em conta nas nossas discussões. São essas minhas considerações iniciais. Obrigada. Excelente, Mônica. Apesar das interrupções, aí você conseguiu pautar, eu acho que várias questões que vai
vai pautar aqui a nossa segunda rodada, né? Um ponto que eu achei bem interessante que você colocou, que eu queria escutar aqui do Adriano: o Brasil precisa fazer escolhas estratégicas dentro desse cenário da mineração. E a gente tem aí dois aspectos importantes que a Mônica chamou a atenção. Vamos continuar só sendo provedores de commodities, né? Se fala muito na aumentar. O que é preciso fazer para dar um salto de qualidade? E outro ponto, até que ponto essas novas tecnologias, elas dialogam com uma sociedade mais descarbonizada, né? No sentido de crescer, porque a população está crescendo, as demandas estão crescendo, vão precisar crescer, mas a gente vai precisar crescer descarbonizando, dentro de uma perspectiva de dissociar as externalidades do crescimento da questão ambiental e da questão social. Então, eu queria jogar essa bola aí para você começar, pode explorar aí o aspecto que você considerar mais importante. Bom, Mônica, sensacional. Eu só queria reforçar um ponto. Você falou de sol e de vento. Nós temos a água. E nós temos que pensar como sociedade, se nós vamos ter a nossa matriz energética, que hoje é cerca de 84% renovável, também pela geração de energia com as hidroelétricas. Tem o impacto ambiental das mesmas, mas a gente tem esse benefício nesse país. Aí lá em Santarém, você deve lembrar que a gente explorou um pouco a produção de alumínio no nosso país, não só por causa da rigidez locacional das ocorrências de bauxita, mas por causa da nossa matriz energética. E um cálculozinho que, se vocês forem no nosso amigo aí de inteligência artificial e perguntarem quanto que é a média da geração de 1 tonelada de alumínio a média no mundo, são 12 toneladas de carbono equivalente. E no Brasil a gente faz isso até por menos de 2. 1 milhão de toneladas de alumínio, me corrija se eu estiver errado. 10 milhões de toneladas de carbono equivalente a menos na atmosfera por estar sendo produzido aqui. E não exportado como commodity, produzido em algum lugar onde a matriz energética é do carvão, por exemplo. Eu venho do potássio. O potássio vem de, basicamente, 5 bacias evaporíticas no mundo. Vem do Canadá, principalmente da Rússia e da Bielorrússia, onde é carvão e gás. É 1,5 milhões de toneladas de carbono equivalente a menos se for produzido aqui. E nós temos uma bacia evaporítica que vai de Borba, no Amazonas, até Juruti, no Pará. E aí, gente, tem uma outra coisa da rigidez locacional, Serviço Geológico Brasileiro, é o vício, que é o seguinte: hoje a gente explora em Juruti e em Trombetas bauxita, porque está na superfície, está ali exposto. A 1.000 metros de profundidade tem potássio. Quem fala que mineração só dá uma safra, me perdoe, mas eu discordo. Dá várias safras. Vai aprofundando para você ver o que você tem ali. 350 milhões de anos atrás, aquela região era um mar que foi elevado e evaporou. E aí precipitou-se o sal. São mais de 3.000 metros de sal, onde tem um enriquecimento de 2,5 metros de altura com potássio. E me desculpem, a sociedade precisa de alimento. Eu sou defensor da transição energética? Sou. Mas a energia, quem precisa para sobreviver, é essa máquina aqui. Se não jogar energia aqui dentro, pode falar o que quiser, pode aquecer 3 graus, só para dobrar. E não vai adiantar. Nós temos que alimentar 8 bilhões de pessoas nesse mundo. O Brasil é considerado um celeiro agrícola. Alimentamos, aí tem vários números, eu vou dar um deles aqui, 10 pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Eu posso afirmar 75% do suco de laranja tomado no mundo sai do Brasil. Então não é só críticos
E aí o Raul até e o próprio ministro ontem falaram da segurança alimentar. Porque a gente precisa do N, do P e do K. Todos três saem do subsolo. Então, a parte fóssil, sem ele, nós não vamos ter alimento. Porque se não tiver o gás para gerar o nitrogenado, tecnologia, podemos arrumar esse nitrogênio de outro lugar. Podemos. Essa mente aqui... Hã? Não é só o custo, é a tecnologia. Porque alguém pode desenvolver uma tecnologia barata. Alguém pode desenvolver alguma coisa muito interessante nesse ponto. Então, assim, o que eu queria estar falando aqui muito é essa rigidez locacional. Eu queria falar, gente, que tem gente, em Senador José Porfírio, de novo, voltando à comunidade e à questão do momento da mineração hoje, eu acho que a mineração está, como o Anderson falou aqui muito bem, o prateado, foi a questão da gente estar cada vez mais dialogando com as comunidades do nosso quintal. Porque está ali do lado da geração de 8% da energia desse país, a menos de 30 quilômetros, e tem gente sem energia em casa. Pode isso? Né? Então, e aí me veio na cabeça, né? O dia ali é de 2, eu acho que a gente tem que ir aumentando isso, nós precisamos de um poliálogo, conversar com várias frentes e em vários pontos, né? Para conversar com todos os... Aí não pode usar os stakeholders aqui, né? Então, com todos os interessados, o poder público, o poder privado, a sociedade civil, os cientistas. Precisamos de vocês, venham aqui e desenvolvam uma situação mais adequada para a gente. E para encerrar, para te passar o microfone que você está aqui querendo me pegar ele aqui, parabenizar a indústria do alumínio, que a economia circular dentro da indústria do alumínio tem que ser copiada e colada. A mineração urbana tem que acontecer. Então, assim, achei maravilhoso, amo o que eu faço, me emociono em atender as pessoas, em provocar as pessoas a refletir e em provocar as pessoas a desenvolver, não só porque não, porque elas têm esse direito. Quem quiser continuar na sua casa sem energia elétrica, na lamparina, querosene, eu vou respeitar. Mas quem quiser ter uma energia elétrica lá e depender da mineração para isso, eu vou apoiar. Muito bom. Se eu posso fazer um resumo das várias falas, eu acho que dentro da escolha estratégica, você avançou aí para a questão da segurança alimentar, esse diálogo da mineração, né? Sem mineração também a gente não tem os agrominerais que são tão fundamentais para o aumento da produtividade e para atender um mundo que cresce, né? Até 2050 seremos 10 bilhões de pessoas. Na verdade, o mundo cresce anualmente o equivalente a um Reino Unido. São quase 80 milhões de pessoas que anualmente se agregam nas demandas necessárias para esse mundo. Eu queria escutar também da Ana essas escolhas estratégicas nesse mundo cheio, nesse mundo que precisa de recursos, que tem seus impactos. Como é que a gente lida com isso, Ana? Acho que aí você tem um microfone. Esconde 5 o minutos. meu aqui. Eu acho curioso porque a gente fala muito de escolhas estratégicas e tecnologia, sempre olhando ou pensando em máquinas, em tecnologias específicas que a gente vai adotar dentro dos nossos processos produtivos. Mas eu acho que tem uma grande escolha estratégica que eu acho que a gente está vivendo esse momento hoje, longe da sua potencialidade, mas já começamos esse caminho, que é a escolha estratégica da tecnologia social, né? Que a gente fala pouco. A gente acha que o social ele não está baseado nessa variável ou nesse lugar da tecnologia e da inovação. E quando a gente fala de inovação social, eu acho que tem
um horizonte, primeiro, que é quase como você voltar no tempo, porque eu acho que é uma escolha que a indústria... Eu posso falar da indústria mineral, mas vamos falar de sociedade, gente. Que a sociedade fez lá atrás, esqueceu, e eu acho que está retomando, que é a do diálogo. Parece muito simples, mas não é. E quando a gente traz para a indústria especificamente, fica ainda mais complexo se a gente pensar de onde a gente veio, né? Porque é uma escolha de mudar de posição. Para mim, a grande escolha estratégica da mineração hoje é mudar de posição no tabuleiro. E quando eu falo mudar de posição no tabuleiro, é abrir mão, é conhecer o outro. Acho que o Anderson falou muito bem, assim, a gente tinha uma visão turva e hoje a gente conhece, mas é conhecer, mas é também se reconhecer. E aí, trazendo para o teu ponto da retina, né, quando a gente se vê na retina do outro, é a gente se reconhecer num papel que é um papel de desbalanço de poder, para começar. Então, quando eu falo de uma escolha estratégica importante, é sair do centro. E aqui a gente usa muito a palavra entorno, eu particularmente não gosto, porque o entorno significa que você está no centro. E acho que já estivemos muito no centro, mas, de novo, a outra escolha é sair desse centro, porque estar no centro não torna possível que essa mediação aconteça, né? Porque, de fato, você continua olhando para polos diferentes. Eu acho que tem uma outra escolha estratégica, que é sair do lugar do nós e eles, é sair do lugar... É muito difícil, gente, é fácil falar, né? Mas é sair do lugar do quem é contra e quem é a favor. Né? E hoje a gente vive esse mundo muito polarizado, onde você tem que ser contra uma coisa para poder ser a favor de outra. E se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com diálogo e relacionamento nessa indústria, é que o que a gente tem que buscar é a convergência. Onde é possível que a gente tenha uma convergência? Você pode gostar do A e eu do B, você pode não gostar do B e eu não gostar do A, mas eu tenho certeza que se você se despir dos seus primeiros preconceitos, e se você tirar essa fumaça, né, da sua visão, todo mundo é capaz de achar um ponto de convergência. E aí esse ponto de convergência, quando a gente olha para a nossa indústria, é o quê? Tanto a indústria, quanto o governo, quanto a sociedade, eu não tenho dúvidas de que estão olhando para o mesmo lugar, que que aqueles territórios se tornem mais prósperos, né? Que os territórios sejam mais fortes do que do dia em que aquele empreendimento chegou. Não é... A gente falava muito no passado, né? Sustentabilidade, deixar como quando você chegou. Não é. Está muito melhor, porque assim, 20, 30, 40, 50 anos... um empreendimento produz muita riqueza, essa riqueza ela tem que ser convergida na riqueza daqueles territórios também. Então, para que isso aconteça, você precisa de uma convergência de valores e você precisa criar parcerias que sejam possíveis para que decisões sejam tomadas olhando nesse sentido. Então, para mim, eu acho que essa é a grande escolha estratégica. Saber dar um passo para trás, não é fácil, porque a gente fala muito de escutativa, decisão compartilhada, mas decisão compartilhada é saber que não vai ser a sua decisão, né, necessariamente. E isso é do ser humano, né? A gente tende a se colocar num lugar onde a nossa decisão e a nossa posição ela é mais forte. É um exercício muito difícil e eu não acho que é um exercício só da indústria, é uma decisão que precisa ser tomada pela indústria, pela sociedade. A sociedade tem um papel também, que não é só o papel de receber nem só os impactos, mas também nem só os lucros, né? E como que cada um age na sua potencialidade. Acho que é um pouco disso. Excelente, Ana. Antes de comentar, eu queria só também parabenizar novamente aqui ao Estado da Bahia e parabenizar as novas gerações que estão aqui. Quem são os estudantes secundaristas que estão aqui assistindo à mesa da mineração? Tem alguém aí? Poucos, né? Alguns. Muito bem, parabéns. E também estimular aqui a nossa audiência que mande perguntas, a gente já está recebendo as perguntas.
tá certo? Eu queria destacar a fala da Ana, isso que é fácil falar e muito difícil fazer, que é o G do ESG, que tem a ver com poder, relações de poder no território. E, normalmente, a gente vê muita assimetria de poder no território. Logicamente, a empresa chega com um poder muito desproporcional com o poder desse território, sem dúvida. E fazer esse exercício, eu imagino que não deva ser fácil no dia a dia, mas necessário, né? O destaque da escolha estratégica, então, seria essa tecnologia social que permite essa convergência de diálogo para criar alguma coisa positiva. Eu queria voltar à escolha estratégica com Baranov, que a cadeia do alumínio é uma das poucas do Brasil que é uma cadeia integrada, né? Nós temos aí, desde a bauxita até, em Barcarena, nós temos até o cabo. No meu ponto de vista, a gente deveria ter muito mais. A gente deveria ter roda de liga leve, a gente tem uma ZPE aí que não sai do papel. Então, eu queria escutar um pouco nessa questão do desenvolvimento do território, das escolhas estratégicas. Como é que a gente pode fazer para avançar mais nessa indústria do alumínio? Como é que a Hydro tem se posicionado? Porque a Hydro, ela não ela atua em todas as etapas da cadeia, né? Inclusive na química fina e na indústria de transformação de alta tecnologia. Como é que ela vê isso? Eu vou entrar num item aqui mais polêmico um pouco, vou até aproveitar o que a Mônica Sodré falou, de política pública. Mas, basicamente, a Hydro hoje é a empresa mais verticalizada do Pará. E essa verticalização foi planejada com investimentos, acordos com o governo, ouvindo a sociedade, mas também conversando com a parte pública. E eu vejo hoje, por exemplo, nós estamos na discussão da MP 1304 em Brasília de energia. Estamos falando de energia muito aqui. E aí eu vi a Mônica falando que é especialista lá em estar no Congresso, né? Qual é o problema hoje? Lá atrás você prevê, faz o seu planejamento, alinha com o governo do estado e você planeja ser verticalizado. Foi o que aconteceu com a gente. A gente tem lá a Albras do outro lado da rua da Alunorte, a refinaria da Alunorte que é a maior do mundo, tem a Alubar que é a de Cabos e a gente desce para o sudeste. Mas um dia também a gente resolveu, desde 2022, por exemplo, investir na transição energética, ou seja, energia renovável, energia mais limpa. São 12,6 bilhões de investimentos nessa área. Energia eólica, energia solar, agora um projeto muito bonito, usando o caroço do açaí, que é um resíduo, para fazer biomassa. E aí a gente consegue fazer essa limpeza do sistema com todo esse investimento e agora nós temos o curtailment. Porque o nosso planejamento não é o planejamento do Congresso. Porque você tem várias visões diferentes e necessidades diferentes. Então é muito importante que esse planejamento seja conversado com os nossos políticos. Mas qual é o grande desafio que nós temos hoje? Porque a cada 4 anos muda, Mônica. E aí você tem ondas mundiais que mudam o seu direcionamento no Brasil, mudam para fora, tem diversos interesses. Eu conversando com o ministro Alexandre Silveira, algumas vezes ele falou assim para mim, é muito mais fácil resolver o problema da mineração do que da energia elétrica. Por que ele diz isso? Pela complexidade da energia que nós temos. Então, hoje nós temos uma energia limpa no Brasil, uma capacidade, um potencial enorme de ter essa energia disseminada, uma energia barata, mas que não está barata. São 2 pontos. Fizemos aí um projeto muito bonito através do governo Lula e do próprio ministro encabeçando, que é a tarifa social, o gás para o povo. Eu acho que são iniciativas ótimas, mas a gente tem que incentivar o consumo para usar essa energia no seu máximo e também preservar a indústria. Porque sem competitividade a indústria morre, não gera emprego e não resolve os problemas sociais do país. Então esse é um jogo de xadrez difícil de vencer, mas eu acredito que o governo atual, por exemplo, tem um diálogo muito bom para isso. E a gente tem que, de alguma maneira, encontrar a solução de poder usar toda a nossa capacidade energética, com isso aumentar o consumo, baratear e que seja barato para todo mundo. Porque a energia, como a Mônica falou, quem tem o poder da energia tem o poder do mundo, a energia tem o poder de resolver todos esses problemas. Porque o Brasil é um grande produtor de energia limpa. E se a gente conseguir fechar esse jogo, esse planejamento, ninguém segura esse país. Porque você vai gerar energia barata, você vai incentivar a indústria, você vai gerar emprego, você vai gerar tecnologia
E a gente está discutindo hoje data center, né, que você não tem talvez energia suficiente para isso tudo, mas o Brasil, eu acredito que possa ser autossuficiente nos seus desafios energéticos. Eu acho que esse é o recado que eu queria dar nesse pedaço desse painel aqui, porque a parte de alumínio, o meu amigo Adriano já deu uma aula aqui, eu combinei com ele, eu falei assim, ó, você fala do alumínio e deixa eu falar de política pública, porque a gente avança direitinho, né? Obrigado, gente. Obrigada, Anderson. Muito bem colocado, né? Sem energia também a gente não consegue avançar na indústria. Mas o nosso Anderson Dourado, pegando essa parte das escolhas estratégicas, e eu fiquei na cabeça aquilo que você colocou, até onde o governo vai, né? Nesse conhecimento, os recursos. Eu sou economista, né? Primeiro ano de economia, quando a gente entra, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Isso vale para qualquer área. Os recursos são escassos na organização, as necessidades são muito grandes. Como é que o Serviço Geológico está priorizando alocar esses recursos escassos dentro dessas necessidades ilimitadas do setor, considerando as entregas que o setor público tem que fazer, até onde vai o setor público, até onde deve ir o setor privado? Perfeito, Maria Amélia. A gente, nesse universo de recursos escassos e tarefas ilimitadas, a gente está alinhado com o governo na questão da transição energética, naquilo que é crítico para a transição energética e também para a segurança alimentar, para a defesa. Então, os nossos projetos estão muito focados em minerais críticos para a transição energética, sejam lítio, cobre, grafita, terras raras, alumínio. Meus amigos do alumínio, eu não estava preparado para tantas pessoas do alumínio aqui. Brincadeira. Sou fã da indústria do alumínio no Brasil, como nióbio também. Exato. Mas a gente está focado nisso, então, com entregas, eu falei no painel ontem, que o mapeamento geológico ele é expedito. Eu preciso botar um geólogo no campo, eu preciso colocar minha bota lá em Paraupebas, o meu martelo tem que martelar a rocha ali, e isso leva tempo. E esse tempo, talvez nesse cavalo selado da transição energética, não seja o tempo necessário para o Brasil aproveitar essa oportunidade. Então a gente está focado em muitas coisas que vão acelerar o conhecimento geológico, né? Porque nosso papel, como instituição de Estado, que fomentam esses titãs da mineração, é que as empresas investam no Brasil. E eles só vão investir no Brasil se a gente tiver dados de alta qualidade, de alta confiança, e que nos coloquem numa posição melhor do que outros países. O dinheiro não é limitado só aqui no Brasil. Então a gente cria esse cenário para que se façam investimentos no Brasil, e a gente tem alguns grandes projetos estruturantes para tentar dar essa resposta rápida, né? Eu citei aqui o caso lá do trabalho com geofísica terrestre que é feito nas aldeias indígenas, mas a gente tem uma ferramenta que é a aerogeofísica, que tem uma condição de cobrir grandes partes do território nacional em pouco espaço de tempo, e quem trabalha em mineração, quem está ali buscando botar um depósito de ouro para produzir, sabe o poder desses dados. Então, a gente está com projetos estruturantes para tentar responder esses desafios e essa oportunidade que o Brasil tem, tá? Mas a gente não pode ficar sempre sendo o país da oportunidade, se a gente não fizer o nosso dever de casa, tá? Então, possam ter certeza que o nosso potencial geológico é enorme, mas Deus não foi só bom com o Brasil, não. Deus foi bom com muitos outros lugares do mundo que também tem um grande potencial geológico. Em alguns lugares estão fazendo um dever de casa muito bem feito, tá? A gente pega os melhores, eu ia falar benchmark, mas eu também vou seguir o conselho do meu amigo aqui, vou falar os melhores exemplos do mundo, e a gente tenta aprimorar para a nossa realidade, para tentar acelerar o setor mineral aqui no Brasil. E por último, eu queria também aproveitar a questão da energia, porque a energia é uma coisa que nos diferencia muito dos outros países produtores de minerais, né? Sobretudo nossos colegas canadenses, australianos, mas outros em geral. É muito mais barato produzir no Brasil. A gente tem energia abundante, energia limpa, mas a gente precisa sentar na mesa com os empresários, o capital estrangeiro, e dizer: eu sei que vocês só querem matéria-prima, mas vocês não vão ter só matéria-prima, né? A gente precisa escolher, o Estado brasileiro, o nosso país precisa fazer uma escolha, e ser muito claro essa escolha. Nós vamos verticalizar a cadeia. Quando for necessário, a gente vai também vender matéria-prima,
Mas é muito importante que a gente verticalize, porque é isso que vai trazer desenvolvimento econômico para cá. Mas a gente vive também, aí eu vou olhar agora para a Mônica, muitos países titãs globais estão querendo reindustrializar os seus países. Isso é um grande desafio. Como é que a gente vende essa ideia de, não, eu vou botar a indústria no Brasil, quando países como os Estados Unidos estão fazendo exatamente isso, de trazer tudo de volta para a China. Então a gente precisa entrar num diálogo, a gente precisa mostrar as vantagens competitivas do Brasil, né? Que a nossa mão de obra é muito qualificada. Eu posso falar com muita propriedade do meio geológico, né? Com geólogos, engenheiros. A gente não perde em nada para nenhum gringo, né? Eu olho aqui para as pessoas que trabalharam em vários lugares e sabem disso. Então a gente tem que aproveitar as nossas vantagens, a nossa energia e falar, essa é uma decisão do Estado. Tá? Excelente as colocações, né? Eu fiquei viajando aí na tua resposta, que até fugiu aqui o que eu ia dizer, mas só para falar para a Mônica, que a gente tinha feito um combinado antes, Mônica, de não usar muitos neologismos, assim, em respeito às novas gerações que estão aqui, até para atraí-las ao setor, porque se ele vê um bando de enigmas, assim, ininteligíveis, eles vão se afastar. Então, vamos ser bem didáticos possíveis aqui, né? A minha pergunta para ti, pegando o que o Anderson colocou, eu queria ver essa percepção do Congresso, que você está muito próximo do Congresso. Ambos, né? Acho que o Baranov coloca a questão da energia, o Dourado também coloca a questão da energia e as vantagens competitivas do Brasil para avançar na agregação de valor, um ponto que você destacou, porém, se percebe que a agenda da mineração parece que ela está muito mais na frente do que a agenda da agregação de valor. Pelo menos essa é a minha impressão. A gente sabe que o Brasil vem num processo de desindustrialização, que não é de hoje, já tem mais de quase 2 décadas de um processo por vários fatores, e agregue-se a isso a geopolítica global e toda essa disputa do poder internacional e da reindustrialização de países, né? Como é que o Brasil se coloca, como é que você percebe lá no Congresso essa discussão, que tipo de incentivos o país está dando para que a gente possa avançar na agregação de valor, quando a gente tem toda essa tradição da commodity. E, considerando mais um detalhe, quando a gente fala, por exemplo, uma coisa é você exportar minério de ferro, são quase 400 milhões de toneladas, cobre, alumínio, a bauxita, né, que é pouco, mas você exporta a alumina. E outra coisa é você exportar o nióbio, as terras raras, que são alguns quilos, algumas 1.000 toneladas, né? Não estamos falando de milhões de toneladas, são escalas muito menores. Quer dizer, ou a gente avança na agregação de valor, ou não tem impacto nenhum em termos macroeconômico para o desenvolvimento. Eu queria escutar você sobre isso. Maria Amélia, eu concordo com a sua percepção. E, por exemplo, o Anderson Dourado comentou sobre a experiência do nióbio. Uma informação que nós não temos hoje. Se é possível repetir a experiência do nióbio em outras cadeias. Lítio, terras raras, por exemplo. Essa informação eu desconheço. Então, por mais que haja o desejo, muitas vezes não há o interesse. E 2, muitas vezes não há informação disponível. A gente vai precisar produzir a informação para descobrir se é possível ou não. E tem um segundo ponto. Por mais que haja regulação, e assumindo aqui as diferentes visões e interesses que fazem parte de um processo de produção de política pública, uma das perguntas que a gente precisa fazer é quem compra isso, né? Por isso que eu comecei a minha fala dizendo, não sabemos em que velocidade e qual o tamanho dessa demanda. Porque você pode ter o desenvolvimento de uma cadeia no Brasil e não ter off-taker para isso daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, eu concordo com você, que acho que o desenvolvimento está muito mais do ponto de vista da exploração do que da cadeia hoje. Mas estamos levantando parte dessas informações nas 2 instituições a que eu me referi, tanto na Meridiana quanto no SEBRE, e colaborando tanto com o Executivo quanto o Legislativo, no caso da Meridiana, com estudos e recomendações de aprimoramento da legislação. Eu queria voltar em 2 pontos que os Andersons disseram. Anderson, sobre... o seu Dourado, foi sobre... Você perguntou do nióbio? Não, você perguntou de industrialização, né? Bom, acho que está aqui conectado com o que eu acabei de responder a Maria Amélia. Anderson Prateado,
quando você fala da questão do curtailment. É um gargalo hoje e eu acredito que, se não for resolvido em tempo breve, tem chance de virar uma crise e colocar o assunto no centro da eleição do ano que vem. Assim como imagino que o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, e é uma tragédia, também vai colocar o assunto da segurança pública no centro das eleições. Aqui, diante do fato de que a região produtora de boa parte dessa energia renovável é o Nordeste, e a gente não tem como fazer chegar essa energia no restante do país, obrigando o operador nacional do sistema hoje a cortar a transmissão quando excede a geração, tem um investimento em infraestrutura, que é difícil, que é caro, e tem um planejamento para os próximos anos que precisa ser realizado. Essa geração que acontece nessas regiões e não é distribuída, hoje obriga um cenário em que o Brasil tem potência, tem capacidade, mas não consegue fazer pleno aproveitamento disso. Em relação aos data centers, você mencionou a questão da energia. Brasil autossuficiente. Mas precisamos lembrar do ponto da água. Você já tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, regiões inteiras que não têm mais água para a população disponível, porque isso tudo está sendo drenado para ser resfriamento de data center. Você já tem data centers mais eficientes do ponto de vista térmico, né, de gerar menos calor e também de aproveitar melhor a água, reuso de água, enfim. Mas ainda assim é um aspecto importante no mundo que tem menos água disponível e terá menos água disponível no futuro. Acho que eu procurei responder. Muito bem, a gente está assim, já se encaminhando para a nossa rodada final. Estou estimulando aqui o pessoal a fazer as perguntas. Eu queria um pouco, nós vimos os desafios, as escolhas estratégicas, a questão das vantagens competitivas, do conhecimento geológico, da qualidade da nossa mão de obra, da energia, da necessidade das tecnologias sociais, do papel pioneiro da mineração chegando em territórios e tendo um papel importante, da dissociação ali um pouco do Congresso Nacional com as questões também e da necessidade de incentivar. E são todas questões que estão aqui na ordem do dia. Eu queria um pouco um exercício futurista. A gente está chegando à COP, o mundo que queremos, a transição que queremos. Como é que vocês percebem essa relação da mineração nesse futuro? O que a gente poderia... o presente está grávido desse futuro? O que a gente poderia colocar nessa gravidez atual do presente para esse futuro da mineração, dentro dessa visão da ética, de valores limpos, etc. Eu queria escutar um pouco das empresas e a reflexão também dos colegas ali do Serviço Geológico e da Mônica. Bom, eu sou um eterno otimista, então eu adorei quando o Anderson Baranov, agora eu vou parar de falar, falou que a gente tem que procurar uma melhoria contínua. Na minha opinião, é isso mesmo. Hoje a gente tem que fazer melhor do que ontem, e aí eu acrescento, pior do que amanhã, porque aí você já estimula um amanhã melhor. Então é esse fato de você estar estimulando. E você falou das novas gerações chegando e tudo. É lógico que hoje você tem uma sociedade que pensa diferente de ontem e que é uma velocidade, que eu até coloco isso, às vezes quando eu converso até com meu filho, totalmente diferente dos nossos pais, dos nossos avós e etc. Então, essas pessoas hoje, elas tomam talvez a decisão até também tão rápida que influencia tudo isso que a gente está falando aqui. E eles são formadores de opinião de um cenário muito importante. Eles são formadores de opinião que vão alimentar esse nosso futuro. Então também essa sociedade vai definir um certo direcionamento da mineração, não no momento de hoje, mas para onde que a gente tem que ir. Outro dia eu participei de um evento do agronegócio e eu ouvi uma coisa muito interessante: comida não pode ter fronteira. E aí eu vou colocar uma reflexão: commodity pode? E eu vou só dar o exemplo de novo, desculpem, do agronegócio, porque são 5 ou 6 bacias evaporíticas no mundo que fornecem potássio. Para quantos países?
Então, se você for plantar alguma coisa em algum lugar onde não tenha essa determinada commodity, você vai precisar levar ela de algum outro lugar. Então, acho que também, né, o alumínio, se tiver um país que precise de eletrificação nele e não tem alumínio lá, para poder fazer as redes de transmissão de energia, ele vai precisar de buscar em algum outro lugar. Desculpa falar do alumínio de novo, mas é só para exemplificar. Né? Qualquer outra commodity, você pode pensar do mesmo jeito. O nióbio, né? O nióbio sai do Brasil, vai na China e volta como uma caçamba mais leve, um carro mais leve, um aço mais leve. Ah, a gente pode fazer o aço aqui? Pode. Né, a gente transporta isso aí, volta à geração de emissão de carbono, a gente atravessa o mundo, literalmente, a gente dá a volta no mundo, que vai e volta, né, para poder fazer isso. Né? Então, assim, tem pontos e pontos que você tem que discutir e pensar em todos esses assuntos que a gente falou, que eu não quero entrar em política, não, em disputas disso, mas são coisas que a sociedade, de uma forma em geral, ela tem que estar pensando. E aí eu vou roubar essa, né, porque que é uma troca de experiência. O quintal é importante. O que a gente tem que começar por ali e ir avançando. E, Ana, eu acho que a questão que você falou do entorno, eu fiquei refletindo sobre isso, mas a mineração hoje ela está no entorno de várias coisas, porque ela está no centro de várias futuras tomadas de decisão. No centro, não por ter... no papel central, não porque ela seja, faltando a palavra aqui, mas de forma, não, até mais no sentido, eu é que tomo a decisão, não, mas é porque ela é necessária, é porque ela vai fazer o fornecimento e eventualmente, de novo, na tecnologia, se você não evoluir em uma determinada tecnologia, você vai ficar dependente da tecnologia que você tem hoje. E se essa tecnologia que você tem hoje te dá essa commodity para poder resolver aquela situação, é ela que vai ser importante. E aí, gente, tem que olhar uma outra coisa. O conceito de mineração, de minério, aí você me permita, até para efeito de colocação, ele é econômico. Então, uma coisa que ontem não era minério, hoje poderá ser. Amanhã, muito mais. Então, nós vamos ter também essa evolução. E o serviço geológico é mais importante ainda porque passa por isso. Ela pode mapear aqui hoje um determinado material que hoje não é minério, mas no futuro ele vai ser. E a gente precisa estar com isso também muito claro e muito bem definido para que a gente possa trazer isso como até um benefício guardado de hegemonia até nacional. Nós temos uma reserva ali de um determinada commodity que hoje pode não ser, mas com a tendência de todos os teores, de todas as ocorrências mundiais de reduzindo de grade, né, de teor, pode acontecer de você ter algum tipo de ocorrência dela. O minério de alto teor de minério de ferro, vou passar para o minério de ferro agora, o minério de ferro de alto teor vai exaurir antes do minério de ferro. Isso, gente, não tem jeito, né? Então, a gente vai passar a ter, no futuro, de conviver com minérios de ferro de menores teores. O Brasil ainda é abençoado de ter os menores teores mais altos do que outras ocorrências, mas não são só no Brasil. Para terminar, e eu não sei se nós vamos ter uma rodada final, uma coisa que me bate sempre, né? Eu morei em 2 lugares do mundo. Eu cheguei a pegar menos 38 graus no Canadá e eu cheguei a pegar 50 graus dentro de uma mina no deserto da Austrália. E aí eu volto a falar, a máquina mais perfeita do mundo é essa que está aqui, que é o nosso corpo humano. Ele se adapta a qualquer situação. Só precisa ser alimentado e
nutrido. A NR1 de saúde mental é muito importante. Muito obrigado. Já vou passar para vocês, acho que vai dar uns 4 minutos, ou 3 ou 4, tá? E com as mensagens finais, tá? Um pouco a visão de futuro e mensagem final. Bom, eu vou voltar, assim, vou insistir na questão das pessoas. A gente está falando de futuro e eu acho que o futuro a gente faz hoje, né? Na Anglo-América a gente tem um propósito que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que quando você reimagina a mineração, você está reimaginando processos, está reimaginando formas de fazer, né? Se a gente pensar nesse minério, nesse ativo que está exaurindo, como o Adriano falou, né, que vai exaurir antes ou que vai exaurir depois, os desafios que a gente tem olhando transição energética, aumento de custos operacionais, discussões geopolíticas, que estão sim impactando tomadas de decisão de negócios, uma operação que é mais cara, e como é mais cara, ela também tem menos margens, né? É um cenário que hoje exige que, de fato, a gente todo dia não só se reinvente, mas que reimagine mesmo, reimaginar, olhando para o futuro, como que a gente pode fazer diferente, né? Com operações que estão também chegando cada vez mais próximo de centros urbanos, busca de novas tecnologias. E para tudo isso, eu acho que tem uma coisa central, que também a gente fala pouco. Quem são as pessoas que estão liderando essas mudanças e com que visão estão liderando essas mudanças, né? A gente falou aqui durante a Expo Zibran, no começo da semana, da necessidade de ter líderes com visões mais humanistas mesmo, líderes mais preparados para conduzir essa mudança, porque a gente não vai fazer mudanças com a visão que a gente tem hoje. Então, eu tenho que pensar esse futuro com uma mudança de modelo mental do que significa ser uma mineração num território hoje e daqui a 10 anos. Também não vamos conseguir as licenças que a gente precisa hoje para operar daqui 5, 10 anos nos mesmos moldes de hoje. Então, o hoje ele já é ontem. Eu acho que quando a gente pensa na mineração, o hoje ele já é ontem. Agora, finalizando, eu acredito muito nessa coexistência de uma operação dentro de um território. Até porque, se eu não acreditasse, assim, eu passei os últimos 12 anos da minha vida numa mina urbana, na maior mina a céu aberto de ouro da América Latina, dentro de um território, de uma cidade com um centro histórico tombado, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, convivendo todos os dias. Se a gente não acreditar na convivência, a gente não vai acreditar que existe uma mineração possível para o futuro. Porque ela vai estar cada vez mais próxima, mesmo que a gente esteja hoje já falando de mineração em alto mar, em fundos de oceanos ou no espaço, ela está cada vez, ao mesmo tempo, diametralmente oposta, mas ao mesmo tempo mais próxima dos centros urbanos, Muito né? bem. E acho que o grande ponto é esse, coexistir, Certo. coexistir com geração de valor. Obrigada, Ana. A gente já viu aqui tendência, queda de teor, aumento de custo, necessidade de aumentar a produtividade, proximidade de centros urbanos. Isso é um cenário aí que vocês estão colocando. Baranov concorda? Acrescenta? Eu vou entrar já para resolver o problema do entorno primeiro. Que, na verdade... Eu quero direito à tréplica. Eu essa- falei, um falou, o outro falou, agora eu quero falar de novo. Essa é a vantagem de ser o último. Então, eu vou dizer que os dois estão certos, porque, na verdade, tem hora que você está no centro, tem hora que você não está no centro, mas você está dentro do entorno da sua operação. Então, em 2018, nós desenvolvemos um trabalho, um projeto, e a nossa estratégia passou a ser: seja um bom vizinho. Quando você é um bom vizinho, não interessa se você é o centro ou se você é parte daquele entorno, você vai participar da solução que a gente colocou. E como aconteceu durante a crise da Covid, eu acho que a Hidro fez um trabalho maravilhoso de poder apoiar e ser apoiada com educação. Então, eu acho que isso é uma maneira de sair pela lateral politicamente, Ana. Estar no entorno é mais do que semântica, hein, gente? Ou no centro. Eu sabia que ela não ia resistir de falar alguma coisa.
né? Mas vamos lá, falando de futuro, a Mônica colocou muito bem, Mônica, o futuro é agora. A eleição está aí, tem 2 pontos aí que eu concordo com você que vão ser cruciais, que é a energia do Brasil, como a gente vai endereçar isso aí, e a segurança pública. E eu falo que esse é um grande desafio da mineração, porque antigamente você discutia a parte dos territórios e você discute ainda com as comunidades, com os indígenas, e agora nós temos um elemento novo, que é muito difícil, que é o crime organizado. Isso é difícil de tocar, mas você tem que tocar. Então, como a Mônica falou, isso vai ser crucial. Não é só a segurança da população, é a segurança em tudo que você faz. Ou você endereça, ou você não sobrevive da maneira que você já sobrevive hoje. Então, o que vem acontecendo com a mineração ao longo dos tempos? Você olha 10 anos atrás e você vê quanto melhorou. Mas você olha atrás, você vê como os desafios estão ficando mais complicados, mais divergentes. Tem a mídia envolvida, as narrativas, você tem a polarização, ideias diferentes. Eu acho que a gente está começando a voltar para o diálogo, mas ainda ele é muito difícil, porque você tem visões diferentes, interesses diferentes, e diálogo significa ceder. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você planejou, mas nem eu, nem você, nem ela. Você vai ter que encontrar um meio comum. Acho que somos inteligentes o suficiente para conseguir, mas dizer que é fácil, eu te digo, Maria Amélia, que não é. Não é, né? Olha só, estamos engrossando o nosso caldo. Vocês colocaram o seguinte, o cenário é mais complexo, é mais desafiador, temos queda de teor, temos aumento de custo, vamos ter que coexistir com as comunidades ou dentro do entorno, e temos questões estratégicas que vamos ter que lidar com ela, com a segurança pública, com a segurança alimentar e com a questão energética. O que você acrescenta aí nesse angu? Eu acho que eu vou acrescentar algo que vai permear tudo isso, que eu acho que é eficiência. Eu acho que o futuro da mineração e do setor mineral ele vai ter que passar pela eficiência, seja no trabalho, na eficiência do diálogo com a comunidade, aquelas pessoas e comunidades que são afetadas e são parceiras, que têm que ser parceiras do setor mineral. A eficiência do nosso trabalho como serviço geológico, de poder trazer a informação que vai tornar o Brasil mais competitivo e, sobretudo, a eficiência na produção mineral, né? O meu amigo Adriano, eu estou ficando ruim de vista, viu, Adriano? O Adriano Viana, que eu não vou agora, faltando 9 minutos e 35 segundos, tentar falar o sobrenome dele, que eu vou aprender depois desse painel. Ele citou lá os depósitos de alumínio e que lá a 1000 metros a gente tem potássio, né? Mas a mineração no Brasil, ela tem mais de um século e muito dos rejeitos, né, daquilo que não era aproveitado no passado, aquilo hoje tem valor. Então, uma mineração de zinco, por exemplo, historicamente no Brasil, em áreas como Rondônia, Minas Gerais, há potencial para outros elementos que hoje são econômicos. Por exemplo, galho e germânio, que são itens altamente necessários para os semicondutores, que podem levar a uma guerra em Taiwan, por exemplo, né? E está muito próximo, a gente sabe disso. Então, assim, eu acredito que a mineração, ela só vai, o futuro dela passa pela eficiência. Os depósitos também, Maria Amélia, estão mais difíceis de serem encontrados. Então, a gente não pode mais se dar ao luxo de ter grandes rejeitos, e esses rejeitos têm potencial, esses rejeitos têm outros elementos que vão ser aproveitados. Então a gente vai passar por um processo de rejeito zero e também de reciclagem de tudo aquilo que era passivo lá no passado, né, que virava aquelas pilhas, aquele problema, aquelas barragens. A gente tem que tomar uma solução e essa solução tem potencial econômico, tá? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai ter uma falinha final. Uma frase. Um minuto. Agora ou depois? Guarda. Depois, guarda isso. Então, a última, dá um minuto uma certo. frase. Mônica. Maria Amélia, eu queria voltar, acho que num ponto, ou 2. O primeiro é sobre o risco do crime. Eu acho que o crime vai precisar fazer parte da conta do risco dos negócios. E é lamentável que assim seja. Mas fazer negócios no futuro será mais arriscado, não só por questões de clima, por exemplo. O país é um país vulnerável.
mas também por questões de segurança, o que é lamentável, especialmente na região amazônica. Meu segundo ponto tem a ver com rastreabilidade, que eu acho que não surgiu aqui. E aqui talvez eu possa responder até melhor a sua pergunta, que é, uma vez que o mundo vai demandar mais energia e, portanto, mais mineral, como sociedade e como país que detém riqueza no seu subsolo e exporta isso hoje, eu quero saber se isso está indo para fazer drone russo ou se isso está indo para um iPhone, por exemplo. Porque eu acho que periga a gente defender processos como esse, acreditando que o que a gente está fazendo é transição energética, sem saber para onde esse mineral está indo. E eu não estou dizendo que sabemos que há uso duplo nesses materiais. Eles serão empregados em diferentes frentes. Mas hoje me parece que a gente tem um controle muito insuficiente, deficitário, da cadeia, da rastreabilidade, né, de rastreabilidade, onde isso vai parar. Mônica, só uma parte. A gente não sabe de onde vem, imagina para onde vai. Né? Eu acho Concordo. que... E você perguntou o que a gente adicionaria. Já que todo mundo falou sobre pessoas, eu adicionaria política/poder público. E aqui, especialmente em 2 elementos. Preparo dos gestores públicos em municípios minerários. Isso hoje é muito insuficiente. Então, os royalties da Cefem, vocês sabem disso melhor do que eu, se vão para pagar show do Gustavo Lima, e eu estou brincando aqui porque eu vi ontem ao entrar na cidade um outdoor fazendo propaganda do show dele, ou se de fato vão para desenvolvimento local, o controle social é absolutamente baixo. E o segundo, ainda relacionado à Cefem, tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. Novos materiais, eficiência, reciclagem, economia circular. A gente poderia, por exemplo, ter dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico um subfundo que pegue 1% da Cefem, por exemplo, destinado para esse tipo de iniciativa, de reciclagem. Eu adoraria ver isso, por exemplo, nos projetos de lei que estão tramitando. Tem um de origem do deputado Zé Silva na Câmara, agora tem um do senador Renan Calheiros no Senado. Esse é um ponto para mim que é crucial. E termino dizendo sobre planos de transição econômica. Os municípios que dependem da atividade da mineração precisam, e na minha opinião deveriam, acessar a Cefem a partir de planos de transição econômica. Então vamos explorar essa região por 10, por 15, por 20 anos? Ok. O que você faz depois, como município, para garantir desenvolvimento e prosperidade da população e não voltar a um ciclo de pobreza e de subdesenvolvimento? Isso hoje não tem nenhuma previsão, não está atrelado. Precisaria estar. E concluo, hoje, ao sair do hotel, o máximo de estar na Bahia é que a gente acorda feliz, né? Bem diferente de acordar em São Paulo. Desci para tomar café da manhã e estava tocando Gal no elevador. E a versão da música do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu terminaria assim. Acho que clima, por conta do seu componente econômico e de desenvolvimento, vai fazer com que tudo daqui para frente seja diferente. A gente precisa se adaptar e se preparar para esse mundo novo. Excelente, isso aí já poderiam ser palavras finais. Volta assim, volta assim. De tudo que vocês falaram, eu identifiquei pelo menos 4 pilares relevantes, né? Vocês falaram muito de pessoas, de qualificação, de relações, de inovações sociais, mas também falaram de mercado, de rastreabilidade, falaram de eficiência, falaram de recursos naturais, da energia, dos teores, das jazidas conhecidas e não conhecidas e das políticas. Então, agora, eu considero que a frase foi lapidar da Mônica, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, o futuro já começou, e aí vem para cá, vamos lá, Dourado para cá, Dourado, a sua frase. A minha frase final é que a gente tem que ser resiliente também, né? Todas essas mudanças, a necessidade de eficiência, a busca por um futuro diferente tem que passar pela resiliência das cadeias. A gente tem que pensar fora da caixa e a gente tem que tentar tirar o Brasil das possibilidades e do potencial para ser a realidade. Eu acho que a gente precisa virar realidade. Muito bem. Palmas. Eu vou na minha aqui, então. Eu vou falar para os jovens que estão ouvindo ou que vão ouvir depois. Eu vou fazer uma afirmação que vocês podem sempre questionar, mas onde tem mineração legal, tem proteção ambiental, tem projeto social, tem tecnologia e inovação e sempre preocupação com o meio ambiente e pessoas.
podem desafiar. E Baranova, para jovem há muito tempo também, né? Para jovem, tem jovem que já está juventude acumulada, como o nosso caso, né, Adriano? Eu sou jovem, por exemplo. Muita juventude acumulada. Ana. Bom, gente, acho que tudo já foi dito, né? Eu não sei se tudo vai ser diferente, mas precisa ser diferente. E eu queria só... acho que tem uma coisa também que a gente precisa pensar, que não existe futuro sustentável com desigualdade e pouco compartilhamento de riqueza. Eu acho que isso também é algo que a gente não pode esquecer quando a gente pensa do que vem pela frente, né? Muito bem. Adriano. Pode falar de tudo. Que música que tem em torno? Bom, eu vou, antes de falar o que eu estou pensando aqui, só vou falar um alerta. Cada vez que você faz rastreabilidade, você aumenta a tecnologia da ilegalidade. Essa é a minha visão. Porque a criatividade do crime organizado ela é muito forte. Você vê que eu não acompanhei porque eu estava no evento aqui, mas estavam drones jogando granadas no Rio de Janeiro. Era isso mesmo? Eu não acompanhei tanto. Então, assim, a velocidade com que esses drones de jogar granada chegaram, e chegaram não na defesa brasileira, mas sim no ataque à sociedade de uma forma em geral, foi muito grande. Mas, para mim, voltando ao poliálogo, olhos nos olhos, porque eu acho que isso é muito mais importante. Quando eu encontrei pela primeira vez, eu até assustei agora, mas ficou ótimo. É muito importante você estar ali e para transmitir essa credibilidade, eu acho que olhos nos olhos são a coisa mais importante. Gente, foi uma grande satisfação estar com vocês. Eu me lembro que o Baranova falou, mas 1h30 é muito tempo. Passou tão rápido, eu acho que foi tão agradável a conversa. A cadeira é dura, o resto é tranquilo. A gente discutiu tanta coisa interessante que eu já estou saindo inspirada aqui para um artigo. Como antecipando, né, o próximo IBRAM e a próxima Novas Economias, não sei se vai ser em Minas Gerais, mas eu queria fechar a minha frase com o Clube da Esquina. Cobrando que fomos que nós iremos crescer. Eu acho que esse aqui é a visão do futuro, já antecipando Minas.